Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês. 14h02 aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. São 13 horas e 2 minutos, uma hora menos do que o horário de Brasília. Então, conforme combinado, conforme anunciei desde ontem que essa live eu falaria sobre o teletrabalho, que é uma das hipóteses, uma das alternativas que as empresas têm à disposição para tentar superar esse período de calamidade pública provocada pelo coronavírus e também aproveitar para falar sobre a medida provisória 927 de 2020, que foi publicada ontem no Diário Oficial Extraordinário, foi publicada em pleno domingo e hoje, há 11 minutos atrás, agora 15 para as 2 da tarde, o presidente Jair Bolsonaro revogou o artigo 18 da medida provisória 927, tá? Então, o artigo 18, que tratava sobre a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, ele foi revogado pelo próprio presidente da República. Então, o Jair Bolsonaro não revogou a medida provisória como um todo. Ele revogou apenas o artigo 18, que mencionava, que tratava sobre a possibilidade de suspender o contrato de trabalho por 4 meses, tá bom? Mas as outras disposições da medida provisória, elas estão em vigor, estão valendo e eu vou tratar sobre elas agora nessa nossa live, tá? Então, dá uma boa tarde aqui para todo mundo que já tá aqui com a gente. Então, deixa eu falar aqui, ó, a Raquel Sobreira, Antônio Jorge, RBSS 1602, Raíza Monteiro, Daiane LAS, Amor Grace, Carolzinha, lá de Florianópolis, um beijo. Grande João Bauer, meu parceiro de Curitiba, fala João. Cláudia, CP07, Lena, lá de Goiânia, Lena, um beijo pra você, amor. E Marcinha, lá de Curitiba também. Débora Albuquerque Fiz, um beijo. Costa, Irene Costa, deixa eu ver aqui que mais, ó. Ana Paula Bernúcio, Ana Mocelin, Grande João, fala meu querido. Caroline Matias, Matheus Duarte, M. Souza, Caroline, boa tarde pra você. Vani, Grude, Henrique Pool, Raíza Monteiro, já falei aqui. Raquel Sobreira, fale sobre a MP, Raquel, vou falar sobre a MP, meu amor, tá? Eu até anunciei, tá anunciado, eu vou falar, tá bom? Segura tua onda aí. Ana Mocelinho, um beijo pra você. Belisabe, deixa eu ver aqui, Carlos Guilherme, eu Diego, Tânia, Lugovieski, lá de Curitiba também, Thaís Blaut, Rafaela M, Franz Tori, Mirelle Gonçalves, Menina Concurseira, Geomísio, Patrícia Boldin, deixa eu ver aqui, ó, teve revogação só do artigo 18, tá? Eu vou falar já. Loja Tim, Thaís Blau, deixa eu ver aqui. A MP não foi revogada, Roberta, toma cuidado, tá? O que foi revogado foi o artigo 18 da medida provisória, tá? Não foi toda a medida provisória revogada, não, cuidado com isso. Tatiane, Catiúcia, Ramon, Rod Life, Dezinho Afastado, Flávia Amorim, Marli Souza, grande Kaique, porra, professor de Direito Administrativo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, topzera, foda com o professor. Bruna Liane, Bruninha, um beijo pra você. A Roberta tá aqui, o Wesley, a Grace Amor também tá, Ângel, Menina Concurseira, a Camota, Catiúcia, a Caldas, deixa eu ver aqui, Tiago Campos, Graciele, Josi Santos, Celi, Cassinha Alves, tá lá em Balneário Camboriú. Cássia, um beijo pra você. Sabrina Sene, Celi, deixa eu ver aqui, Edith Guzmão. Então olha só, pessoal, presta muita atenção, porque essa live aqui, se você tem, essa live ela serve tanto para você, trabalhador, como para o empreendedor, para o empresário, tá? O que eu vou tratar nessa live aqui serve para os dois. Então, se você tem algum amigo, algum parente, algum conhecido que tem algum empreendimento, tem alguma empresa, essa live é perfeita para você, tá? Eu vou anunciar aqui, vou comentar sobre a medida provisória e uma das alternativas que a própria medida provisória traz para enfrentar essa crise
do coronavírus, tá? Então ela serve tanto para o trabalhador quanto para o empresário. Então, você empresário, você empreendedor, presta muita atenção nas recomendações e no que eu vou tratar aqui, que essas informações que eu vou passar aqui gratuitamente, eu sempre passo as informações toda quinta-feira às 18 horas. Excepcionalmente estou fazendo essa live em virtude da medida provisória publicada ontem, mas é uma informação que vale ouro, tá? Meus clientes, durante todo o final de semana, inclusive hoje, vários clientes me ligaram, me perguntaram, doutor, o que eu faço, o que eu posso fazer, tal. E olha o detalhe, olha como é que é engraçado. Na semana passada, na minha live de quinta-feira, às 18 horas, eu falei sobre o coronavírus e o impacto do coronavírus no direito em geral. Aí eu direcionei, né? Os impactos do coronavírus no direito do trabalho, principalmente, no direito previdenciário e no direito do consumidor, tá? E na minha live da semana passada eu falei assim, olha, quais são as alternativas que o empresário, que o empreendedor tem para se manter ativo e não ter o negócio fechado. Aí eu listei as alternativas, olha, você pode colocar o seu colaborador em home office, pode colocar o seu colaborador em teletrabalho, pode antecipar as férias do seu colaborador, pode dar férias coletivas e também compensação de horários. Aí, olha, eu falei isso na quinta-feira da semana passada. O que aconteceu? Parece que o Jair Bolsonaro estava vendo a minha live, não é possível. Porque ontem, no domingo, quando ele publica essa medida provisória 927 de 2020, logo no artigo 2º dessa medida provisória, a medida traz as alternativas que as empresas têm para enfrentar essa situação de calamidade pública. E se você analisar as alternativas que estão lá na medida provisória, são exatamente as alternativas que eu listei para vocês na quinta-feira passada. Então, presta muita atenção nas informações que eu passo, porque eu antecipo o que vai acontecer na legislação. A legislação acaba trazendo o que eu falo ou já existe na legislação as alternativas que eu passo para vocês, as informações que eu dou. Então, assim, parece que eu antecipei. E outro detalhe, na minha live da quinta-feira passada, falando sobre o coronavírus, eu também dei, na semana retrasada, eu adiantei eu dei uma informação, e está até aqui no meu Instagram, é um post meu do Instagram, sobre os direitos do consumidor frente a essa situação do coronavírus. E quando a Organização Mundial da Saúde classifica o coronavírus a nível de pandemia, no mesmo dia eu publiquei um post dizendo o direito do consumidor frente às companhias aéreas, frente à rede hoteleira, frente a qualquer contrato de consumo. E eu disse que o consumidor teria direito à remarcação com devolução, a remarcação da sua passagem ou cancelamento com a devolução integral. Isso eu falei há 2 semanas atrás. Aí, uma semana depois, Jair Bolsonaro publica uma medida provisória regulamentando isso, exatamente o que eu falei no meu post. E nessa última quinta-feira, eu adiantei as alternativas que as empresas têm, veio a medida provisória ontem, publicada, trazendo exatamente as alternativas que eu passei para vocês. Então, prestem muita atenção no que eu vou passar aqui. Então, olha só, a medida provisória, ela traz as alternativas que o empresariado tem para regulamentar a situação, a relação trabalhista entre a empresa e o empregado durante essa situação de calamidade pública, tá? E a perspectiva do governo e das autoridades dessa pandemia, dessa situação de calamidade em virtude do coronavírus, vai perdurar no mínimo até agosto. Então, somente em agosto de 2020 é que a situação voltará ao normal, a situação vai se estabilizar e vai voltar ao normal. Então, o período de aplicabilidade dessa medida provisória, ela se estende exatamente por esse período, tá? Essa perspectiva dada tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto pelas autoridades. Então, a aplicabilidade da medida provisória é tão somente no período em que estivermos no estado de calamidade pública em virtude do coronavírus. A partir do momento em que não estivermos mais em situação de calamidade pública, automaticamente
essa medida provisória, ela perde a sua vigência, ela perde a sua eficácia, tá? Então, em primeiro lugar, a medida provisória, ela tem como aplicabilidade tão somente esses meses de abril, maio, junho e julho, tá? São 4 meses de aplicabilidade dessa medida provisória em virtude do estado de calamidade pública. Acabou o estado de calamidade pública, automaticamente a medida provisória perde a sua eficácia. Aí, logo de cara, a medida provisória ela traz algumas alternativas que as empresas têm à sua disposição, e isso a própria legislação trabalhista nos traz. Quais são as alternativas que a empresa tem para se manter viva, tá? Então, ó, as alternativas são as mesmas que eu falei na minha live da quinta-feira passada. Primeira alternativa, você colocar o colaborador em home office ou teletrabalho. E na minha live da semana passada, falando sobre o coronavírus e o impacto do coronavírus no direito do trabalho, eu expliquei exatamente a diferença entre home office e teletrabalho. São coisas completamente diferentes, tá? E qual é a principal diferença entre home office e teletrabalho? O home office, você vai trabalhar na sua casa com cumprimento de horário. Você vai continuar cumprindo o horário, tá? O horário de início de trabalho, vai ter que cumprir o horário de intervalo, intra-jornada, que é um intervalo para repouso ou alimentação, vai ter que cumprir o horário de saída, de término da jornada de trabalho, como se você estivesse na empresa. O home office é assim. Então, é um trabalho telemático, ou seja, você não está no estabelecimento da empresa, mas você trabalha de casa como se estivesse dentro da empresa cumprindo o horário normalmente, tá? Já o teletrabalho, que é uma das alternativas que a própria medida provisória traz para o empresariado, o teletrabalho é a principal diferença é que no teletrabalho não tem o controle de jornada. Então você começa a trabalhar a hora que você quer, você para de trabalhar a hora que você quiser, não tem um controle de jornada, não há o cumprimento do horário de trabalho no teletrabalho. Isso a própria CLT traz lá no artigo 62, inciso 3, o artigo 62 da CLT, ele traz as hipóteses de empregados que não cumprem o horário. Aí a primeira hipótese de trabalhador que não cumpre horário é o trabalhador externo, aquela pessoa que trabalha exclusivamente fora da empresa, tá? Que é o caso de vendedor pracista, aquele vendedor de porta em porta. E temos a segunda possibilidade do empregado que não cumpre horário, que são as pessoas que exercem cargos de confiança dentro da empresa, ou seja, quem exerce cargo de chefia ou gerência, ou seja, o braço direito da empresa. Então, quem tem poderes de gestão, a pessoa que pode admitir, dispensar, contratar um estagiário, contratar um aprendiz, uma pessoa que controla o horário de outros funcionários que tem subordinados a ele, que pode determinar ordens a serem cumpridas, que tem algumas informações peculiares que outros colaboradores não têm. Então essa pessoa ela exerce um cargo de gestão. Então, pelo fato dela ser o braço direito da empresa, ela também não cumpre horário. E a terceira pessoa, o terceiro trabalhador que está dispensado do cumprimento de horário é o teletrabalhador, quem está em teletrabalho, tá? Então a própria CLT traz isso e a medida provisória 927, ela apenas reforça esse detalhe. A própria medida provisória faz a remissão lá para o artigo 62, inciso 3. Então, se você colocar o seu colaborador, seu empregado em teletrabalho, então saiba que ele não terá o cumprimento de horário, tá? Aí, Guilherme, e aí, o que eu faço? Coloco em home office ou em teletrabalho? Vai depender da atividade econômica da sua empresa, vai depender da sua necessidade. Se para a sua necessidade o que importa é a meta, é a produção, então coloque ele em teletrabalho. O cumprimento de horário não importa. O que importa é que ele cumpra aquela meta, é que ele produza. Agora, se para você o importante é o horário, porque você tem alguns clientes a serem atendidos em determinados horários, então coloque em home office, porque aí sim o seu colaborador mesmo de casa, ele vai ter que cumprir o horário. Então vai depender muito da necessidade de cada um, tá? E já aproveitando, vou falar um pouco mais sobre o teletrabalho. O teletrabalho está regulamentado a partir do artigo 75A da CLT. E lá na CLT, para que o colaborador seja colocado em regime de teletrabalho, há necessidade de um aditivo no contrato de trabalho. Ou seja, eu tenho que ter um aditivo, isso tem que ser formalizado por escrito.
Aí, qual é a novidade que a medida provisória 927 trouxe nesse ponto? Não há nesse período de calamidade pública em virtude do coronavírus, você pode colocar o seu colaborador em teletrabalho sem aditivo contratual, sem a formalidade por escrito. Não precisa disso. E outro detalhe, a CLT, ela determina que o regime de teletrabalho, ele tem que ser combinado com antecedência mínima de 15 dias. Já a medida provisória 927, em virtude do estado de calamidade pública causada pelo coronavírus, esse comunicado de que o seu colaborador trabalhará em teletrabalho pode ser feito em 48 horas, com 48 horas de antecedência. Então a CLT traz 15 dias e a medida provisória 48 horas de antecedência. A CLT exige o aditivo contratual e a medida provisória não. Então hoje, em virtude do estado de calamidade pública, você pode colocar o seu colaborador em teletrabalho, comunicando-o com antecedência mínima de 48 horas, sem a necessidade do aditivo contratual. Aí, o seu colaborador, ele trabalhará em casa ou em qualquer outro lugar, sei lá, em um coworking, em algum espaço, enfim, ele não vai trabalhar na empresa, tá? O regime de teletrabalho é aquele realizado preponderantemente fora da empresa. Então, o trabalhador ele pode ter que ir à empresa para entregar um relatório, para participar de alguma reunião, alguma reunião online, enfim, ele pode ter que comparecer à empresa? Pode. E o fato do empregado ter que ir à empresa uma vez por semana ou um dia no mês, não descaracteriza o regime de teletrabalho, tá? Então, o regime de teletrabalho é realizado preponderantemente fora da empresa e não exclusivamente, tá? E a medida provisória, ela também traz esse ponto. Outro detalhe, Guilherme, como é que fica isso? Eu falei na minha live da semana passada. Todas as minhas lives, pessoal, elas ficam disponíveis no meu canal do YouTube, tá? Então, se você não assistir, não conseguir assistir as minhas lives no horário combinado, e as minhas lives são sempre às quintas-feiras, às 18 horas, horário de Brasília. Se você não deu tempo, estava trabalhando, enfim, não conseguiu assistir, todas as minhas lives ficam disponíveis, estão lá no meu canal do YouTube, tá? Então, se você tiver curiosidade para saber sobre a live da semana passada, sobre o coronavírus, entra lá no meu canal do YouTube, Guilherme Biasotto, você tem lá a live do dia 19 de março, tá? Então, repetindo o que eu falei na minha live da semana passada sobre o teletrabalho, é o seguinte: como é que fica o equipamento, Guilherme? Eu uso meu computador ou a empresa é obrigada a dar um computador para que eu possa trabalhar de casa, para que eu possa trabalhar em regime de teletrabalho? Aí vai depender da negociação e do que ficar acordado entre a empresa e o colaborador. Lembrando que todo e qualquer equipamento, toda e qualquer ferramenta que a empresa disponibilizar ao empregado para que ele trabalhe em regime de teletrabalho, isso não tem natureza salarial, tá? Se a empresa lhe fornecer um computador, se a empresa pagar a internet da sua casa durante esses meses que você trabalhar, se a empresa pagar a sua conta de luz, pagar a sua conta de água, comprar o papel higiênico, pagar o álcool em gel, todas essas ferramentas, todos esses equipamentos, todos esses acessórios não têm a natureza salarial. Ficou claro isso? Então, o regime de teletrabalho, que é uma das alternativas que as empresas têm para enfrentar essa pandemia do coronavírus, que é o teletrabalho, ele pode ser realizado com 48 horas de antecedência, comunica com 48 horas, não precisa formalizar em aditivo contratual e todo o equipamento, o acessório e toda a ferramenta necessária para que o trabalho seja realizado, ele vai ser combinado entre o empregado e o empregador, e o que o empregador fornecer a título de ferramenta de trabalho não tem a natureza salarial. Belezinha? Show de bola? Tranquilo? E passando esse período de calamidade pública provocada pelo coronavírus, se a empresa quiser, o empregado volta a trabalhar nas dependências da empresa, o regime de teletrabalho se acaba quando a empresa quiser. Guilherme, depende de concordância do empregado para que ele vá trabalhar em regime de teletrabalho? Não precisa, tá? Pela medida provisória, não precisa da concordância para que o empregado vá para o regime de teletrabalho ou retorne para o regime normal dentro da empresa. Isso pela medida provisória, tá bom?
pela CLT, o que temos regulamentado na CLT é, para que o empregado seja colocado em regime de teletrabalho, ele tem que concordar. Agora, para ele retornar do regime de teletrabalho para o trabalho presencial, aí não precisa da concordância dele, é uma alteração unilateral do contrato de trabalho, está dentro do direito dentro do direito da empresa de variar o contrato, que nós chamamos de ius variandi, tá? Então é uma exceção ao que o artigo 468 da CLT nos traz. Fechou? Então, home office, já expliquei, ele vai trabalhar em casa com controle de horário, tá? E o regime de home office, ele não está regulamentado na CLT e também não está regulamentado na medida provisória 927. O teletrabalho, ele vai trabalhar em casa ou em qualquer outro lugar, sem o cumprimento de horário, o teletrabalho está regulamentado na CLT e também na própria medida provisória. Outra alternativa que você tem, que muitos clientes meus me perguntaram, Guilherme, olha só, posso reduzir o salário? Porque eu dei uma lida lá no artigo 504 da CLT. Se você abrir a CLT e analisar o artigo 504 da CLT, ele traz a possibilidade de reduzir o salário dos seus empregados em virtude de força maior. E o artigo 501 da CLT define o que é a força maior. E essa pandemia, esse estado de calamidade pública provocada pelo coronavírus é um motivo de força maior? É sim. Se você analisar a definição do artigo 501 da CLT e a própria medida provisória 927 traz essa definição, a própria medida provisória diz claramente, olha, o estado de calamidade pública provocada pelo coronavírus é sim um motivo de força maior e ponto final, conforme o artigo 501 da CLT. Então, peraí, se o estado de calamidade pública provocada pelo coronavírus é um motivo de força maior, e se a CLT autoriza eu reduzir o salário em virtude do motivo de força maior, então eu posso reduzir o salário. Cuidado. Esse é o problema do leigo, esse é o problema da pessoa que não tem uma formação jurídica, que não passou por um curso de direito, pelo curso superior de direito. Esse artigo 504 da CLT, e a CLT, ela foi publicada em 1943. Só que todos os artigos e toda a legislação abaixo da Constituição, ela tem que estar de acordo com a Constituição Federal. E o artigo 7º da Constituição Federal traz a possibilidade de redução do salário. Só que, pela Constituição Federal, artigo 7º, a redução salarial só é possível mediante negociação com o sindicato. Então você tem que ler o artigo 504 da CLT em consonância, combinado com o artigo 7º da Constituição. Então eu posso reduzir o salário? Pode sim. A própria Constituição Federal autoriza, mas desde que o sindicato que representa a categoria dos trabalhadores da sua empresa concorde com isso. Então, a redução salarial, ela só é permitida desde que o sindicato representativo dos trabalhadores concorde com isso. E como que se dá essa concordância? Através de um documento chamado de acordo coletivo ou convenção coletiva. Guilherme, olha só, eu não sei, eu não consigo negociar, eu tenho uma empresa que eu não sei. Não. Então, procura o sindicato que representa a sua empresa, porque nós temos, dentro do artigo 511 da CLT, nós temos 3 tipos de sindicato. Temos o sindicato que representa os trabalhadores, que chamamos de sindicatos obreiros, sindicatos profissionais. Temos o segundo tipo, que é o sindicato das empresas, que comumente é chamado de sindicato patronal, e temos um terceiro tipo de sindicato que representa os profissionais liberais, que representam pessoas que têm a sua profissão regulamentada por lei, beleza? Então, por exemplo, eu como advogado, eu tenho um sindicato que representa a minha categoria, que é a categoria de profissionais de categoria diferenciada, profissional liberal. Temos os sindicatos que representam as empresas e sindicatos que representam os trabalhadores. Aí, se você, empresário, se você é dono de empresa, não sabe negociar, não tem esse conhecimento, procure o sindicato que representa a sua empresa e o sindicato que representa a sua empresa, ele vai até o sindicato que representa os trabalhadores e vai tentar uma negociação. Aí,
A negociação envolvendo o Sindicato das Empresas e o Sindicato dos Trabalhadores, essa negociação é conhecida como Convenção Coletiva de Trabalho e ela é muito mais abrangente. Agora, a negociação envolvendo uma empresa e o Sindicato dos Trabalhadores, o resultado dessa negociação é um acordo coletivo de trabalho. Então presta atenção, a redução salarial ela só é possível mediante acordo coletivo ou convenção coletiva. Ou seja, resumo do samba, tem que ter a concordância do Sindicato dos Trabalhadores. Sem a concordância do Sindicato dos Trabalhadores, não há possibilidade de redução salarial. Ok? Beleza. Outra alternativa que o empresariado tem frente a essa crise provocada pelo coronavírus. A outra alternativa, e trazida pela própria medida provisória 927, é com relação à antecipação de férias individuais ou férias coletivas, tá? Isso eu falei na minha live da semana passada, eu adiantei essa alternativa para vocês. Então, a empresa ela pode colocar todos os funcionários em férias, são as férias coletivas, ou colocar individualmente, adiantar, antecipar as férias individuais dos trabalhadores. Aí a empresa vai decidir, tá? Quem ela coloca em férias, quem ela não coloca, se ela vai colocar todo mundo, se ela não vai colocar, aí é a empresa que vai decidir. O que a medida provisória trouxe de interessante é o seguinte: para que as férias individuais sejam concedidas, você tem que comunicar ao seu empregado com 30 dias de antecedência. Com a medida provisória 927, esse prazo é reduzido para 48 horas. Então, eu posso colocar o meu funcionário em férias individuais, comunicando-o com antecedência de 48 horas, em virtude dessa crise provocada pelo coronavírus. E as férias coletivas, posso colocar todo mundo em férias? Posso. Inclusive, o funcionário que não teve ainda os 12 meses, não adquiriu o período de férias, posso colocar todo mundo? Pode sim, pode colocar todo mundo. Só que pela CLT, para que você coloque todo mundo em férias coletivas, você tem que comunicar com antecedência mínima de 15 dias. Agora, com a medida provisória, esse comunicado é de apenas 48 horas. Então, de acordo com o disposto na medida provisória 927, a antecipação de férias individuais ou coletivas pode ser realizada mediante uma comunicação de 48 horas de antecedência. Beleza? Outra novidade, esse é um ponto muito importante trazido pela medida provisória 927. Esse ponto é o seguinte: o pagamento das férias. Meus amores, as férias, elas são compostas de 2 pagamentos: a remuneração e mais 1/3. Então, qual é o valor que eu recebo a título de férias? A minha remuneração e mais 1/3. O que a medida provisória nos traz? A medida provisória diz o seguinte: esse 1/3 de férias, esse 1/3 a mais, pode ser pago junto com o 13º salário, ou seja, pode ser pago até novembro ou até dezembro, que são as 2 parcelas do 13º salário. A primeira parcela do 13º salário, ela é paga entre o dia 1º de fevereiro e o dia 30 de novembro. E a segunda parcela do 13º, ela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro, entre o primeiro dia de dezembro e até o dia 20. Então, esse 1/3 a mais das férias não precisa ser pago junto com as férias. Esse 1/3, ele pode ser pago lá no final do ano, junto com o 13º. E outro detalhe, a remuneração de férias, que ela tem que ser paga até 2 dias antes do empregado começar a gozar, pela medida provisória, a remuneração de férias pode ser paga no mês seguinte. Então você goza das suas férias no mês de abril e eu só pago a tua remuneração de férias até o 5º dia útil do mês de maio. Então, a medida provisória ela traz esses 2 pontos importantíssimos. 1/3 de férias pode ser pago ao final do ano, junto com o 13º, e a remuneração das férias, ao invés de ser paga antes do empregado gozar das férias, ela pode ser paga depois do gozo das férias. Você vai gozar e vai receber somente no 5º dia útil do mês seguinte ao gozo, beleza? Então, são 2 pontos importantíssimos que a medida provisória 927 nos traz. Outro ponto importantíssimo da medida provisória, pessoal, postergar o recolhimento do fundo de garantia. Então presta atenção, pela medida provisória 927,
o recolhimento de 8% a título de fundo de garantia, ele pode ser postergado. Mas todos os recolhimentos de todas as competências, Guilherme, não. Somente a competência abril, maio e junho. Então a competência abril, que a empresa recolhe até o dia 7 de maio, então ela pode postergar. A competência maio, que a empresa recolheria até o dia 7 de junho, pode postergar. E a competência junho, que a empresa recolheria até o dia 7 de julho, pode ser postergado. Pode ser postergado para quando, Guilherme? A partir da competência julho. Então, peraí. O fundo de garantia de abril, maio e junho, a empresa pode deixar para pagar esse fundo de garantia lá em agosto, que se refere à competência julho. Então, as empresas, se quiserem, elas poderão recolher a competência abril, maio e junho a partir de agosto, a partir do dia 7 até o dia 7 de agosto, referente à competência julho. Aí ela vai pagando agosto, setembro, vai pagando dali para frente. Então, se a empresa quiser, ela pode deixar deixar de recolher o fundo de garantia somente das competências abril, maio e junho e voltar a recolher o fundo de garantia somente lá em agosto, beleza? E mesmo que esse recolhimento lá em agosto, referente à competência abril, maio e junho, esteja sendo realizada em atraso, a empresa não pagará com multa, atualização monetária ou juros. Não incidirão multa nem juros por esse recolhimento postergado, tá? Então a medida provisória traz essa possibilidade de postergar o recolhimento do fundo de garantia referente a 3 competências, abril, maio e junho. E essa postergação, ela pode ser realizada, ela volta a ser paga na competência julho, ou seja, até o dia 7 de agosto, beleza? Que é o período que as autoridades e a Organização Mundial da Saúde entende que vai voltar a se estabilizar, somente em agosto de 2020, fechou? E a grande discussão dessa medida provisória é com relação à suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Agora, há alguns minutos atrás, o Jair Bolsonaro revogou. Ele não revogou toda a medida provisória, ele só revogou o artigo 18 da MP, que tratava sobre a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Pessoal, é uma coisa idiota. Por que é uma coisa idiota? Porque a CLT, no artigo 476-A, prevê a possibilidade de suspender o contrato de trabalho para que o empregado possa se qualificar profissionalmente. E esse artigo 476-A da CLT, ele existe na CLT desde 2001. Então nós temos uma ferramenta na CLT que existe há 19 anos e eu não preciso de uma medida provisória para fazer isso, caralho. Não preciso, porra. Isso é uma idiotice. A única coisa que a medida provisória trouxe de novidade foi o seguinte: pela CLT, eu posso suspender o contrato de trabalho do meu empregado de 2 a 5 meses. E esse período de suspensão, o meu empregado fica se qualificando profissionalmente. Ele vai fazer um curso para se qualificar profissionalmente. Não é qualquer curso não, caralho. Ele não vai fazer curso de jardinagem, não. Não vai fazer curso de corte e costura, não, porra. Tem que ser um curso para qualificação profissional. Quem banca esse curso? A empresa. Show de bola? Aí, durante esse período em que o contrato está suspenso, o meu empregado está se qualificando profissionalmente e, obviamente, eu não vou pagar salário para ele. Esse é o grande objetivo da suspensão do contrato de trabalho. Então, a própria CLT prevê essa possibilidade. O que a medida provisória trouxe de diferente foi o seguinte: a CLT, para que você suspenda o contrato de trabalho do seu empregado para ele se qualificar profissionalmente, você precisa de uma autorização do sindicato. Precisa de uma previsão em acordo ou convenção coletiva, ou seja, a suspensão do contrato de trabalho para a qualificação profissional dependia da homologação do Sindicato dos Trabalhadores. Isso é uma exigência da CLT. O que a medida provisória trouxe? O que a medida provisória trouxe foi o seguinte: a suspensão do contrato de trabalho para que meu empregado se qualifique sem a autorização do sindicato. Foi esse o detalhe, que é um detalhe importantíssimo, que a medida provisória retirou. Mas não há mais essa discussão, uma vez que o próprio presidente já revogou
essa possibilidade da medida provisória. Ah, Guilherme, então eu não posso mais suspender o contrato de trabalho para que meu empregado se qualifique profissionalmente. Para de ser idiota. Você pode sim suspender o contrato de trabalho para que o seu empregado se qualifique profissionalmente, mas para que isso ocorra, você precisa de homologação do sindicato representativo dos trabalhadores. Então, a possibilidade de suspender o contrato para que meu empregado se qualifique, essa possibilidade está lá na CLT e você vai ter que cumprir os requisitos previstos na CLT. E o requisito mais importante para que isso ocorra é a homologação e a previsão dessa suspensão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Fechou, meus amores? Então, esses foram os pontos trazidos pela medida provisória 927 de 2020. Trouxe as alternativas para as empresas enfrentarem essa crise e evitar que a empresa feche as portas e a crise seja muito maior. E uma última alternativa que a medida provisória trouxe, que eu falei na quinta-feira passada, é a possibilidade do banco de horas. A possibilidade de você deixar o seu empregado em casa recebendo, o salário dele é pago normal, ele continua recebendo o salário dele, vai ser uma licença remunerada, ele fica em casa ganhando e quando ele volta a trabalhar, você compensa esse período que ele ficou em casa, através de um banco de horas. O que a medida provisória trouxe com relação ao banco de horas é a possibilidade de você compensar esse trabalho por 18 meses. Então, a empresa e o empregado terão 1 ano e meio para compensar esse período que o empregado ficou de licença, ficou descansando em casa e recebendo. Então, para que eu não perca esse dinheiro que eu estou pagando ao meu funcionário, já que ele está em casa, quando ele retornar ao trabalho, eu cobro dele horas extras e essas horas extras eu não vou pagar, porque essas horas extras compensarão esse período que ele ficou em casa. Então, todas as alternativas, pessoal, olha como é que é importante. Todas as alternativas que eu falei, que as empresas poderiam utilizar, todas as alternativas que eu falei na live da quinta-feira passada, todas estão regulamentadas na medida provisória. Todas elas. E eu adiantei isso na quinta-feira, beleza? Antes dessa medida provisória existir, eu já adiantei. E tudo que eu falei na quinta-feira passada aparece na medida provisória 927. Guilherme, você é macumbeiro? Não tem nada a ver com macumba. Trata-se de experiência e, óbvio, interpretação legislativa, você ter o conhecimento do assunto, ter propriedade e conhecimento do assunto. Simples assim, beleza? Então vamos ver a dúvida de vocês aqui, ó. O Dezinho tá aqui, Paulinha Cristóvão, porra, minha cunhada Priscila Biasotto. Pri, te amo, manda um beijo pro meu afilhado Eros, pro meu sobrinho Enzo e pro meu irmão Rafael, tá bom? Então, ó, Rodrigo Viana também tá aqui, Nau Guimarães, Daniela Campos, Tiagão já falei, Tatiane Cristina Floss, Tatizinha, beijo pra você, Débora Maeda Oshiro, Debrinha, beijo pra você também, deixa eu ver aqui que mais, ó, Tatiane já falei, a Robertinha, deixando de ser afastada. Roberta, deixa de ser afastada, hein, caralho. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, ó. Artigo 18 foi revogado, como eu adiantei aqui. Rod Life lá de Candelária, Rio Grande do Sul. Grande Rod, abraço pra você, meu irmãozão. Deixa eu ver aqui, ó. Gustavo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gustavão, abraço pra você, meu querido. Jane Novaes, deixa eu ver aqui, ó. Acre ligado, Honorato Almir. Almir Honorato. Almir, um abraço pra você e pra todo mundo do Acre que tá ligado. Adailson de Brasília, DF. Adailson, abração. Jeffrey Chiquini, meu irmão, o maior penalista do Brasil. O Jeffrey é nada mais, nada menos que ele está entre os 3 maiores advogados criminalistas do Brasil. E outro detalhe, eu falei isso na minha live da quinta-feira passada e repito aqui, tá? O Jeffrey, ele tá lá no Instagram dele, ele explica qual é a consequência penal de uma pessoa que sabe que está com coronavírus e espalha isso. Ou a pessoa que não sabe que está contaminada e acaba contaminando outras acidentalmente. E uma pessoa que assume o risco. Então a consequência, o impacto do coronavírus no direito penal é muito bem explicado
pelo meu irmão e amigo doutor Jeffrey Chiquini, beleza? Fodarástico, ok? A doutora Leide, lá de Maringá, da Transpanorama, que é a minha cliente. Leide, um beijo pra você, um abraço. Deixa eu ver aqui, ó. Roberta Moura, de Teresina. Robertinha, beijo pra você. Paulinha Cristóvão, de Fortaleza, Ceará. Cris Oliveira, Oiê, Santa Maria, Rio Grande do Sul, na área. Beijo, Cris. Ceará, o Ed Carlos. Recife, no Pernambuco. Rildo também tá aqui com a gente. Tubarão, Santa Catarina, Santa Maria, Rio Grande do Sul, já falei aqui. Essa live vai ficar disponível lá no meu canal do YouTube e aqui no Instagram por 24 horas, que é o tempo, tá? Bolsonaro acaba de suspender o artigo da MP que suspenderia o contrato, tá? Já falei isso, tal. Presidente postou agora que vai revogar Tá, isso aqui eu já falei, caralho, puta que pariu. Então deixa eu ver aqui mais, ó. Vidente, pô, isso aqui é tempo caralho. O senhor informando pode, mas quando é presidente falando é chuva de críticas. Pessoal, é porque assim, a notícia, vão suspender, olha a notícia que aparece. Bolsonaro suspende contrato de trabalho por 4 meses. Porra, nego fala, fudeu, tô na merda, vai dar. Não é assim, tá? E essa possibilidade, foi aquilo que eu falei, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional existe na CLT desde 2001, porra. Tem essa aplicabilidade há 19 anos, entendeu? Agora, o detalhe que ele trouxe, que gerou muita revolta e muita crítica, foi o fato de você poder suspender o contrato sem autorização sindical. Essa que foi a crítica, mas como ele acabou revogando, então a crítica não cabe mais, beleza? Qual é o risco de suspender concurso no período da medida provisória? Ô, Djalma, todos os concursos públicos foram suspensos, cara. Todos, tá? Então, independentemente da medida provisória, todo concurso público está suspenso. Concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tá tudo suspenso, beleza? A não ser o concurso público da Polícia Militar do Paraná, mas a prova tá marcada, sei lá para quando, lá na frente, então... mas hoje todos os concursos estão suspensos, tá? Qualquer prova, tal, oferece curso dele de porta em porta, seria o Dezinho falando. Como funcionará isso com as escolas? Jaqueline perguntando. Aí vai depender da escola, meu amor. A escola não pode abrir. Isso é um fato por determinação legal, tá? Decretos municipais, decretos dos estados, as escolas não podem funcionar. Aí vai depender o que a escola vai fazer. Não tem como trabalhar em home office, ou tem, enfim, a escola vai decidir, vai escolher as alternativas e vai verificar qual alternativa que melhor se encaixa à realidade daquela escola. Simples assim, belezinha? Aí ela vai analisar as alternativas que eu passei e verificar qual que se encaixa melhor, beleza? Academia, algumas empresas privadas não estão cobrando esse período, que está em quarentena, irá recompensar no próximo mês. Sim, isso daí já é direito do consumidor, tranquilo. Carlos Guilherme, você é incrível. Obrigado, Carlão. Um abraço para você. Como fica o contrato com terceirizada? Patrício Peixoto. Cara, o contrato com a empresa terceirizada é a mesma coisa, tá? Se eu tenho algum funcionário terceirizado trabalhando na minha empresa, eu vou cuidar dos meus empregados. E a empresa terceirizada, ela vai ter que arcar com os empregados dela. Simples assim. Cada um na sua. Fechou? Aí a empresa terceirizada vai analisar as alternativas e verificar qual que se melhor encaixa para ela. E eu, a minha empresa, eu vou analisar as alternativas e verificar a que se melhor encaixa. Mas eu, dono da minha empresa, eu não tenho direção, eu não tenho controle sobre os funcionários terceirizados. Os funcionários terceirizados são empregados de outras empresas. Então eles estão subordinados à empresa terceirizada e não à minha empresa. Fechou? Então vai depender de cada um. Ó, Gui, você é foda, Tati, beijo pra você. Muito boas suas explicações, a Débora Santarém. Beijo, Débora. Precisa de acordo coletivo para redução de salário? Ericles, já falei que sim. Essa previsão está na própria Constituição Federal, então isso tem que ser aplicado. Vídeo esclarecedor, a Débora está falando aqui, mas o acordo não sobrepõe o legislado para a redução do salário. Olha aqui, ó, a Michele ADV. Olha só, lá no artigo 611-A da CLT, ele traz quais são os assuntos que
o acordo coletivo e convenção coletiva poderão tratar e vai se sobrepor à lei, tá? E o fato do salário ser reduzido por acordo coletivo ou convenção coletiva é exatamente o que a própria Constituição Federal já prevê. Michele, eu não preciso nem da lista do artigo 611-A. A própria Constituição Federal autoriza acordo e convenção coletiva a reduzir o salário, simples assim. Fechou? Deixa eu ver aqui o que mais. Deveria reduzir o salário dos políticos, certamente. Deveria pagar, né? Reduzir o salário não, parar de pagar aqueles filhos da puta. Esse professor é porreta, como explica bem, muito bom, mano. Tá aqui. Deixa eu ver aqui o que mais. Quarentena conversando com a gente, muito bom. A Evelyn aqui, ó. Evelyn, beijo pra você. Deixa eu ver aqui mais. A empresa pode antecipar férias mesmo que já tirou férias em janeiro? Dezinho, pode sim. Eu ainda nem tenho direito às férias e a empresa já adianta, não tem problema nenhum. Aí quando eu voltar, eu não tenho férias para tirar. Aí vai iniciar um novo período aquisitivo. O próprio artigo 133 da CLT, ele trata sobre isso, tá? Então, se eu fico em casa recebendo o meu salário por mais de 30 dias, quando eu volto a trabalhar, eu não tenho mais direito às férias, porque eu já fiquei mais de 30 dias em casa e ganhando. Então eu volto a trabalhar, não tenho direito às férias e inicia-se um novo período aquisitivo. O próprio artigo 133 da CLT trata sobre isso. A empresa pode demitir nesse momento, Gui, a Luíse? Luíse perguntando, pode? Pode tranquilamente, não tem problema nenhum. Mas está me demitindo por causa do coronavírus. Foda-se, a empresa não precisa justificar o porquê que ela está demitindo, tá? O próprio artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 1, dá esse direito potestativo para as empresas. Então, independentemente se estamos num estado de calamidade pública, no estado de emergência ou no estado de alerta, ou numa situação normal, não retira o direito potestativo das empresas de dispensar os seus funcionários. Não tem problema algum, beleza? Então pode demitir sim. Obrigado pela iniciativa de conversar com a gente durante a quarentena. Débora, conta comigo, tá? Toda quinta-feira às 18 horas, com coronavírus ou sem coronavírus, eu estou sempre aqui para informar todo mundo. Paulo lá de Belém do Pará, Paulinho, um abraço. Cecília, um beijo para você. Porto Velho, Rondônia, a Roselima, um beijo pra você, um beijo pessoal de Porto Velho. Juninho, Oswaldo Gregório, também advogado, meu primo, fala primão. Parcelamentos, a Sabrina, não entendi, Sabrina, o que você perguntou aqui. Esse cara é louco, deixa eu ver aqui. Falou em acesso, faltou um acesso qualificado com o Guilherme, faltou um acesso qualificado, não entendi. O Vini, assessor nível 6. Grande Vini, abraço pra você, meu querido. Jardinagem, tá aqui. Como fica o vale alimentação dos colaboradores em teletrabalho? Olha aqui, ó, a Letícia perguntando, muito boa a pergunta da Letícia. Todo e qualquer benefício concedido pela empresa, vale alimentação, vale refeição, tal, eles permanecem, tá? Inclusive no regime de teletrabalho. Então, vale alimentação, ele continua. Agora, um benefício que a empresa concede, que no home office ou no teletrabalho não vai existir, é o vale transporte, né, caralho? Porque se você não vai se deslocar entre a sua residência e o trabalho, residência, então não há necessidade desse benefício, tá? Mas, por exemplo, a empresa dá um plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, vale refeição, todos esses benefícios, eles permanecem mesmo em regime de teletrabalho, home office ou qualquer outro, tá bom? Então os benefícios permanecem, ok? Obrigado pelo esclarecimento, valeu. Coloca uma redinha no cabelo para parar de incomodar o Alessio. Cabelo é inferno. Meu Deus do céu, odeio o cabelo caindo na testa, me irrita. Então olha aqui, ó. Obrigado, um beijo para vocês. Deixa eu ver aqui. Trata-se de inteligência e conhecimento, é isso mesmo. Conhecimento com causa, né? Que foi solicitado agora. Paola, o que foi solicitado agora, a revogação. Não entendi, Paula, não entendi o que você perguntou aqui não, tá bom? Então, pela MP, o contrato de trabalho não pode ser suspenso. Pela MP não, mas pela CLT, o contrato de trabalho pode ser suspenso para qualificação profissional, desde que isso esteja previsto em acordo ou convenção coletiva, tá bom? A Ramone Biasotto, ela tem um local chamado Casa Biasotto, lá no Rio Grande do Sul, não me lembro agora o local, mas é maravilhoso, eu tô louco para conhecer a casa da minha família, né? Só que é Biasotto com S, que teve um erro no registro lá. Então a Ramone tá lá, beijo para você, Ramone. A Maiana,
Virou youtuber, parabéns, moleque, saudades. A Natália, caraca, o Juninho, Júnior. Beijo pra você, Júnior, um abraço, meu irmãozão. O que a empresa pode fazer com relação ao contrato terceirizado? Patrício, já respondi, fechou? Manda um abraço para Guanambi, Bahia. Abraço pro pessoal de Guanambi. Elinês, um beijo para você, pessoal de Guanambi, na Bahia, tá? Professor, se for banco de horas, a partir de quando começa a contar? O banco de horas, ele começa a contar a partir do momento em que o empregado, ele é colocado, fica em casa, beleza? Quando ele volta ao trabalho, ali começa a contar o banco de horas de 18 meses para compensação, tá? Quando ele volta a trabalhar, tá bom? Fala oi pra mim, seu puto, já falei, Júnior, ele é top, eu vivo... o Jeffrey é sensacional, Tanto vale transporte deve ser pago, já respondi isso aqui, obrigado. Curitiba, Marcele, que é a Marcelinha, beijo pra você, pro pessoal de Curitiba, saudade de Curitiba, puta que pariu. Cuiabá, Mato Grosso também está aqui com a gente. Qual a penalidade para quem pode ficar em casa, quarentena e não obedece? A Tati, Tati, isso aí vai depender do decreto do município ou do estado, tá? Por exemplo, a penalidade aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, é uma multa. Você é multado por não cumprir a quarentena. Multa, beleza? Agora, ninguém é preso, não há essa possibilidade de sanção penal. A não ser a propagação do vírus. Aí eu te oriento, dá uma olhada lá no Instagram do professor Jeffrey Chiquini, do doutor Jeffrey Chiquini, que ele explica com propriedade e autoridade sobre isso, tá? Rodeio Santa Catarina também, Cuiabá, Guanambi tá aqui. Fran, lá em Portugal, Fran, um beijo pra você. Como é o Instagram do professor de penal? Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey Chiquini, beleza? Quando você jogar o Jeffrey já vai aparecer, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Tribunal de Justiça de Santa Catarina ainda não foi, beleza? A prova tá marcada, mas a data da prova, por que eles não suspenderam? Porque a data da prova, pela previsão, tá depois do período de calamidade, tá? Nath, o que falta é ler e interpretar o texto da MP antes de sair espalhando? Exatamente. A Sheila colocou aqui o Instagram do Jeffrey, já tá aí para vocês. Em caso de demissões, nessa época, o FGTS reduz 20%. Letícia, não reduz, tá? Então, se a empresa, uma dúvida muito importante, se a empresa manda o empregado embora, tanto é que perguntaram, a empresa, a Luíse perguntou, Gui, a empresa pode mandar embora nesse período? Pode, tranquilo. E, assim como ela tem o direito de mandar qualquer funcionário embora, ela tem o dever de pagar todas as verbas rescisórias devidas, inclusive a multa de 40% do fundo de garantia. Não há nenhuma norma, até hoje, até esse momento, não há nenhuma norma que permita a redução da multa de 40% do fundo de garantia em virtude da calamidade provocada pelo coronavírus. Então, toda e qualquer demissão ocorrida até o momento, as verbas rescisórias são devidas normalmente, inclusive a multa de 40%, tá bom? Raspa não vou raspar esse cabelo nem por um decreto, eu vou deixar crescer, agora vai ficar grandaço o cabelo. Tá de mal de mim, Júnior, já falei contigo, porra, primo, caralho. Abraço pra Roberto, meu irmão. O irmão cara, Valdeci, grande Valdeci, abraço, meu irmãozão. Larissa, um beijo pra você, tá? A Universidade Rural do Rio de Janeiro não alterou a data de inscrição do concurso. Será até o dia 31. Beleza, tá? A inscrição do concurso, porque a prova vai ocorrer depois do período da calamidade. Então, beleza, ok? Férias coletivas, benefícios permanecem, sim. Férias coletivas normal, o contrato de trabalho tá em vigor. Durante as férias não é hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Férias é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Prestem atenção aqui, pessoal. Qual é a diferença entre suspensão e interrupção do contrato de trabalho? Isso é muito importante. E lá no artigo 472 da CLT, a CLT trata sobre esse assunto. Suspensão do contrato de trabalho, você não trabalha e não recebe. Fechou? Agora, interrupção do contrato de trabalho, você não trabalha, mas recebe. Então, hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Licença maternidade, licença paternidade, férias, descanso semanal remunerado, tudo isso são hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Você não trabalha, mas recebe. Agora, suspensão do contrato de trabalho, não. Você não vai trabalhar e não vai receber o salário. Essa é a diferença, tá bom?
Então, muito cuidado com isso. Vale transporte que foi pago para o mês de março e a empresa pode descontar? A Letícia está perguntando, pode sim. Se a empresa adiantou o vale transporte referente ao mês de março e você está em casa, no mês seguinte ela vai descontar normalmente, tá? A mesma coisa se você faltasse, tá? Vamos imaginar o estado normal, beleza? Eu adiantei para você o vale transporte do mês inteiro. Aí naquele mês você faltou 3 dias, tá? Eu vou descontar esses 3 dias do vale transporte no mês seguinte. Simples assim. Fechou? Vai sumir horas in itinere. Júnior, meu primo tá perguntando. Júnior, pelo amor de Deus, cara. A reforma trabalhista ocorrida em novembro de 2017 acabou com as horas in itinere. O artigo 58 da CLT foi alterado, então desde novembro de 2017 não existe mais horas in itinere, independente de coronavírus. Foi a reforma trabalhista que acabou com isso. Então já tem quase 3 anos que já está em vigor, fechou? Então não tem mais. Ah, revogou o trecho, tal. Professor, qual a sua opinião pessoal sobre essas medidas com consequências futuras? A Tami Rodrigues está perguntando, olha só, o governo ele tem que interferir e ele tem que determinar essas medidas. Por quê? Porque senão vai virar o caos, beleza? A relação trabalhista ela é complicada, porque é uma relação entre o capital e o ser humano. É uma relação muito filha da puta, né? O capital não gosta do ser humano e o ser humano não gosta do capital, mas precisa do capital para sobreviver. Então é uma relação promíscua, vamos dizer assim. Então é muito pior uma empresa fechar as portas do que a redução salarial. Eu vou reduzir o salário. É muito melhor você fechar a torneira, é melhor pingar do que secar, tá? Então esse é o momento de você apertar um pouquinho, e todo mundo vai ter que se adaptar com relação a isso. Todo mundo, seja o empresariado, seja o trabalhador, todo mundo vai ter que se adaptar. E o quanto antes o governo publicar essas medidas, mais segurança jurídica dá para uma situação como essa. Então é importantíssimas essas medidas para regulamentar e dar segurança jurídica à relação trabalhista num período de calamidade, num período muito necessário. Fechou? Então eu concordo e apoio que essas medidas sejam tomadas, tá? A Nilza, você é de Mato Grosso do Sul? Não, Nilza, eu tô aqui em Campo Grande, porque eu vim aqui para a inauguração do bar do professor Deodato Neto, que acabou não acontecendo, porque eu faço o jurídico do bar. Aí acabei ficando aqui de quarentena, aí não posso sair. Mas atualmente eu moro em Brasília, tá bom? Então, ó, a Isadora, Bolsonaro revogou, já falei. Prof, o senhor pode falar se o pessoal que está em contrato de experiência está equiparado ao contrato temporário? Não tem nada a ver. O contrato temporário ele é regulamentado pela Lei 6.019 de 74, é uma hipótese de terceirização. Contrato de experiência é um contrato de trabalho com prazo determinado. Aí tá lá na CLT, regulamentado lá na CLT. Então não confunde contrato de experiência com contrato temporário. Não tem porra nenhuma a ver uma coisa com a outra, tá? Para de fumar maconha. Mato Grosso do Sul, Guia Lopes da Laguna. Um beijo, Renato. Um beijo, pessoal de Guia Lopes da Laguna. Alguém de Macapá aí, ó. O Paulo Eduardo de Macapá. Colégio particular pode continuar cobrando as mensalidades? Pode, tá? Olha aqui, ó. A amiga está perguntando aqui se o colégio particular pode cobrar. Pode sim, mas obviamente que essa mensalidade, isso que você está pagando agora vai ser compensado lá na frente, tá? Se não compensar, é só você procurar o Procon, tá bom? Grande professor Everton, abraço para você, meu irmãozão. Deixa eu ver aqui, ó. Grande professor Neto, porra! Beijo, meu irmão, um dos melhores professores de português do Brasil, fodarástico, professor Neto. Não deixa crescer o cabelo mais que isso, fica lindo com ele mais curto. Josi, obrigado, meu amor. Deixa eu ver aqui, contrato de prestação de serviço pode ser cancelado por força maior. Ó, o contrato de prestação de serviço, ele está regulamentado lá no Código Civil, a partir do artigo 593, salvo engano, tá? Então vai depender se existe uma cláusula no contrato para isso, tá? Então o contrato de prestação de serviço não é direito do trabalho, ele é regulamentado pelo direito civil. E a possibilidade do cancelamento ou não por motivo de força maior, aí vai depender do próprio contrato se existe essa cláusula, tá? Aí vai depender do advogado que elaborou esse contrato. Se for um bom advogado, essa cláusula existe, então consequentemente o contrato poderá ser cancelado.
Mas se for um advogado bunda, porta de cadeia, que não coloque uma cláusula como essa, aí se fudeu, mesmo em motivo de força maior, você não vai poder cancelar, tá bom? Então, ó, pessoal, respondi todo mundo, falei com todo mundo aqui, ó, o artigo 18 foi revogado totalmente, certo, Paulo Cunha, sim, o artigo 18 inteiro foi revogado. Trabalhador temporário poderia ser equiparado ao contrato de experiência, a lei já perguntou, já respondi, óbvio que não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. O pessoal pedindo. Pessoal, olha aqui, ó, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela participação, pela audiência e nos vemos agora na quinta-feira na nossa live clássica às 18 horas. Um beijo, fiquem com Deus.